Deus criou o plano de salvação, ou também chamado plano de felicidade, e isso é um fato. Mas aí muitas pessoas podem perguntar: bom, se o plano é de felicidade, por que hoje, em muitos dias, eu tenho me sentido tão triste? Será que o plano realmente está funcionando? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O comentário de hoje tem como o título "O plano está funcionando?" do Elder Adrian Ochoa, dos 70. Talvez nesse momento algumas pessoas estejam em dúvida sobre se realmente a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias ela é verdadeira. Dúvidas sobre o Salvador Jesus Cristo e o seu papel, achando que está com pouca fé, ou achando que não recebeu as bênçãos tão esperadas. Eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Isso fica no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, e diz o seguinte: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu gostaria de dizer que aflições, adversidades, tribulações é fato. Vamos passar por elas. Neste mundo vamos ter tribulações. Mas Cristo diz: eu venci o mundo. Ou seja, ou em outras palavras, siga os meus passos e você também vai vencer o mundo. Eu sei, como o hino 134 diz, que nos recônditos da alma dores há que não se vêem. Talvez você passe nos corredores da igreja por alguém que aparentemente esteja bem, mas no seu interior essa pessoa não está tão bem. Ela está em dúvida, ela está achando que não recebeu o tanto quanto merecia no que diz respeito às bênçãos, pois nos recônditos da alma dores há que não se vêem. Para poder esclarecer um pouco mais sobre como enxergar a efetividade do plano de salvação ou do plano de felicidade, eu gostaria de lembrar um momento ao qual Cristo ele andou sobre as águas. Mas não quero falar tanto a respeito de Cristo nesse momento, mas sim a respeito de Pedro. Como foi a reação de Pedro ou o que nós podemos aprender com Pedro em Mateus, no capítulo 14, no versículo de 25 ao 31. E diz o seguinte: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, ou seja, eles estavam num barco, os discípulos, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se. E quem não se assustaria? Dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí nós vamos trabalhar um pouco em cima desse trecho das Escrituras, desse momento onde tanto Jesus Cristo como Pedro andaram sobre as águas. Primeiro ponto:
Realmente o plano está funcionando? Sim, o plano está funcionando se nós agirmos com fé em Jesus Cristo. O plano está funcionando para mim e para você, se nós agirmos com fé em Jesus Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Como foi que Pedro mostrou fé? Porque Cristo no final disse, homem de pequena fé. Mas Pedro, nossa, quantos de vocês já andaram sobre o mar? Andaram sobre o mar. Quantos de nós já conseguimos andar sobre as águas lá na praia? Quantos? Ele exerceu fé. Quando o Senhor disse, vem, ele logo saiu do barco. Ele não vacilou. Como está a nossa fé? Como nós estamos quando ouvimos o sussurro do Espírito? Quando o Espírito diz, não vai por aí. Ou quando o Espírito diz, segue em frente. Ou quando o Espírito diz, faz isso. Será que nós fazemos imediatamente aquilo ou nós estamos relutando? Porque Pedro, ele não relutou. Ele foi para as águas. Ele pulou nas águas. Então lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé, nós podemos ter paz e força para seguir em frente. Se dermos uma paradinha para refletir, nós vamos perceber que nós exercemos fé durante muitas vezes em nossa vida. É como diz o hino 57. Conta as bênçãos. Uma a uma dizes de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi e que nós aprendemos na conferência a respeito de Pedro e desse momento que ele andou sobre as águas com Cristo. Segundo ponto. O plano de salvação ou o plano de felicidade, ele funciona para mim se, em tempos de tribulação, nós voltarmos para Jesus Cristo imediatamente. Ou seja, o plano, ele funciona para mim e para você. Se quando eu estiver num momento difícil, num momento de tribulação, eu imediatamente me voltar para Cristo. Eu imediatamente me voltar para Deus. Ai, sim, o plano funciona. Sim, funciona. Se eu fizer isso também. Quando Pedro sentiu os ventos fortes, ele se assustou e começou a afundar. Quem nunca, em meio aos ventos de uma tribulação, em ventos de uma adversidade, não sentiu que estava afundando, não teve medo? Só que a reação de Pedro é que faz toda a diferença. Ele, quando percebeu que estava afundando, ele clamou, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou. Se nós, nas adversidades, nós lembrarmos imediatamente de Cristo e pedirmos para que Ele nos salve, Ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão. Porque, além de ser chamado de plano de salvação, além de ser chamado de plano de felicidade, também é chamado de plano de redenção. Porque o Senhor, Ele sabia que nós iríamos passar por momentos de adversidade, por momentos de tribulação. Entenda, passar por tribulação e adversidade é o normal. O que não é normal é não passarmos. Porque nós estamos aqui para progredir, para aprender. E a adversidade é o que nos torna fortes. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós nos tornemos fortes. Então não quer dizer que porque eu estou passando por uma dificuldade, que o plano de salvação não está funcionando, que o plano de felicidade não está funcionando. Na verdade é aí que eu preciso mais do plano. Eu gostaria de ler uma escritura e agora eu vou ler a escritura no livro de Mórmon. Essa escritura está no livro de Alma. Alma 34.
no versículo 31 até o versículo 30, não, do versículo 31 e versículo 33, tá bom? Vamos lá. Versículo 31 diz assim: Sim, eu quisera que já não endurecesse vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Ou seja, eu estou compartilhando essa mensagem com você. Se você não endurecer seu coração e perceber que precisa melhorar, que precisa mudar algumas coisas na sua vida, imediatamente o plano de redenção estará acontecendo na sua vida. Vamos lá para o versículo 33. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois deste dia de vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Meus queridos, vocês sabem o momento que vão passar para o outro lado do véu? Eu não sei. Eu posso estar gravando essa mensagem agora para você e daqui a pouco o Senhor me chamar e eu ir embora. E eu partir para o outro lado do véu. Meu tempo de mostrar que sou merecedor de voltar à presença de Deus acaba. Então não deixe o arrependimento para amanhã. Eu vou compartilhar uma situação. Eu tenho um amigo, e esse amigo cheio de expectativas, cheio de sonhos, pai amoroso, marido amoroso, membro fiel da igreja. Estava bem, conversava comigo sempre, tinha planos, falava até sobre renovar a habilitação para poder ter 10 anos, né, de habilitação. Essa semana, infelizmente, veio a falecer. Adoeceu e veio a falecer. Detalhe é, ele estava preparado para encontrar Deus. Pai amoroso, marido fiel, defensor da verdade e retidão, porque eu conheci ele, a gente conversando, ele compartilhou uma escritura que eu sabia que aquela escritura só existia no livro de Mórmon. E aí eu descobri que ele era membro, mas ele estava sendo uma testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. E o Senhor chamou. Mas ele não sabia que iria agora. A família não sabia que ele iria agora. Mas eu sou tão grato por saber. Não como ele morreu, mas como ele viveu. E como ele viveu, estava preparado para encontrar Deus. Agora, minha pergunta é, você está preparado para encontrar Deus nesse exato momento? Se não, se arrependa, mude. Por quê? Porque o plano, além de ser um plano de felicidade, além de ser um plano de salvação, é um plano de redenção. E Cristo está pronto para estender a mão para nos salvar, assim como ele salvou Pedro. Não importa há quanto tempo está tentando andar sobre as águas sem ele, sem Jesus Cristo. Nunca é tarde demais para estender-lhe a mão, pois esse plano funciona. Terceiro ponto. O plano de salvação ou o plano de felicidade funciona se nós nos humilharmos perante o Senhor. Ele vai nos erguer para alcançarmos
coisas grandiosas. Você está disposto a humilhar? Porque Pedro se humilhou. Quando Cristo estendeu a mão, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Será que Pedro realmente tinha uma pequena fé? Mas Cristo enxergava o potencial de Pedro, o quanto Pedro ainda poderia se tornar. Pedro poderia naquele momento ter se ofendido. Acho que é isso. Nossa, na frente dos outros discípulos, ele disse que eu tinha pouca fé. Acho que é isso. Eu pulei aqui na água, só foi ele dizer, vem, eu fui. Mas não. Pedro decidiu não se ofender. E porque ele decidiu não se ofender, porque ele se humilhou perante o Senhor, ele se tornou o próximo profeta da igreja. Ele era o apóstolo sênior. Grandes coisas foram feitas por Pedro. Então, que nós possamos nos humilhar. Às vezes, um líder do sacerdócio, uma líder da Sociedade de Socorro, ela vem conversar conosco e nos ajudar sobre algo. E nós achamos que não deveria ser dito aquilo, ou às vezes talvez nem deveria. Mas sou eu e você que decidimos se vamos nos ofender ou não. E se nós decidirmos não nos ofender, o Senhor fará com que nós possamos alcançar coisas grandiosas. Então, com base em tudo isso, eu digo, o plano, ele funciona sim. Ele funciona sim. Precisamos exercer fé em Jesus Cristo. Precisamos recorrer a Ele no momento, imediatamente no momento da tribulação. E precisamos nos humilhar perante Ele. Se você acha que não tem fé suficiente, então diz, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Ele vai estender a mão. Eu sei disso. Presto o meu testemunho de que Ele vai sim. E que Ele está estendendo a mão para todos os que clamam, que buscam a Ele. Presto esse testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. E se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.